Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série MM Entrevista. Hoje eu vou falar com meu amigo e o famoso designer brasileiro Everaldo Coelho, que já trabalhou por alguns anos na Apple e certamente vai ter muitas coisas legais para compartilhar com a gente aqui. Simbora? Grande Everaldo, seja muito bem-vindo ao MM Entrevista. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado demais, Rafael. Eu que fico feliz de aceitar o seu convite. Sou super fã do MM, como você sabe, há muito tempo, desde o início de vocês. Aliás, obrigado pela segunda vez, né? A galera tá assistindo esse vídeo prontinho, finalizado aí no YouTube, mas a gente já tá gravando essa entrevista aqui pela segunda vez devido a uma falha técnica. Eu até comentei no meu Twitter e no meu Facebook esses dias. Então, obrigado duplo ao Everaldo por estar aqui de novo, depois de uma perda, mas dizem que a segunda vez sempre é melhor, né? Você faz melhor, então vamos que vamos. O papo vamos torcer que sim, né? Eu não sei não se é verdade essa afirmação aí, mas esses probleminhas acontecem, a internet é assim, o mundo digital é assim, mesmo antes era desse jeito mesmo. Não, nosso primeiro papo foi tão bom, eu tô ansioso para ter ele de novo. Everaldo, bora lá. Me corrija se eu estiver errado, mas sua carreira profissional como designer começou com Linux, KDE, pacote de Linux Crystal, foi isso mesmo? Ou você já fazia alguma coisa antes? Como é que foi esse início aí? Então, na verdade começou um pouco antes, mas eu gosto muito desse momento do Linux. Então deixa eu falar um pouquinho antes e eu volto pro Linux. Eu comecei como ilustrador, eu ilustrava livros infantis. Eu trabalhei com algumas editoras de livros didáticos, como o Positivo, Dom Bosco, que são, especialmente o Positivo, hoje é uma empresa de projeção nacional. Fiz algumas coisas bem bacanas nessa área. E depois é que eu fui trabalhar como designer na Conectiva, que era uma distribuição de Linux. E lá eu me aventurei mais no Linux, eu conheci um pouquinho antes o Linux e por conta do meu interesse eu acabei procurando a Conectiva e eles me convidaram para a gente trabalhar junto. Lá eu fiz sim, fiz um projeto chamado Crystal, que era um projeto de ícones para a interface gráfica do KDE. O Linux, diferente do macOS, do Windows, ele tem várias interfaces gráficas, né? E o KDE é uma delas, na época era mais popular. Então é DE de desktop, o K é só a primeira letra depois de L de Linux, não significa nada. E a gente projetou essa interface, foi muito bacana, a comunidade adorou, a gente teve quase 4 milhões de downloads. Naquela época era uma coisa absurda, a internet era muito menor do que é hoje, né? Isso foi no ano 2000. E aí a comunidade gostou bastante, a partir da versão 4 do KDE, da versão 3 do KDE, o Crystal passou a ser a interface padrão. Depois disso eles criaram uma interface que foi derivada, se chama Oxygen, mas foi inspirada e derivada, uma continuidade do Crystal, mas aí já não tinha mais o mesmo movimento, mas foi algo muito bacana. Aquele ícone do pinguim até hoje é referenciado como ícone que representa o Linux, eu acho. É muito bacana, e eu estava só tentando desenhar um pinguim de um jeito muito simples, sabe? Eu queria fazer algo bem, talvez até inspirado no Esmilinguido, olha só que coisa curiosa. Porque o que eu achava interessante do Esmilinguido é que o Esmilinguido foi projetado para ser algo tão simples de desenhar que uma criança pudesse desenhar. E eu queria fazer um pinguim que fosse assim, tão simples que qualquer um pudesse desenhar. Legal. Cara, você também teve algum envolvimento com o nosso querido Orkut. Como é que foi isso, Everaldo? Cara, o Orkut foi... o Yellow Icon foi a empresa que eu fundei logo depois que eu saí da Conectiva. À medida que a coisa do cristal foi ficando famosa e conhecida, muita gente começou a me pedir trabalhos de fora do Brasil. E quando a demanda ficou maior que a minha capacidade de responder a ela, eu resolvi montar um time, trazer algumas pessoas para trabalhar comigo, e aí eu fundei o Yellow Icon. O Yellow Icon, ele teve clientes em vários países, e o foco era esse, eu não queria ter clientes no Brasil. Mas depois de uns anos apareceu nosso primeiro cliente brasileiro, que não era necessariamente brasileiro, era o Google, mas representado no Orkut, que por acaso tinha, naquele momento, a sede do Orkut era de fato no Brasil, né? Então eles nos contrataram para trabalhar. E foi algo muito bacana, a gente fez muita coisa com o Orkut, a gente trabalhou uns 2 anos com eles, e foi algo muito, muito legal, sabe? Você chegou, inclusive, eu lembro do iogurte, era o quê? Um cliente não oficial, mas quase oficial do Orkut Mobile, que na época a galera não lembra, mas o mundo não era mobile assim, né? O Orkut era 100% desktop. Na verdade, eu acho que ele morreu antes de o mundo mobile se consolidar, de fato, né? O iogurte foi uma... eu acho até... Desculpa, acabei te interrompendo aqui. Não, a entrevista é sua. Eu acho até que o Orkut, cara, a grande falha do Orkut, se a gente olhar aí historicamente, filosoficamente até, para esse momento do mercado, o Orkut ele quebrou por não entender a onda mobile, sabe?
E para mim, eu na época usava alguns clientes de Orkut, antes da App Store ainda, tinha o Twinkle, se eu me lembro bem, que era o primeiro cliente, não tenho certeza se é esse o nome, mas acho que é esse. Primeiro cliente de Twitter, lá ainda no Starler, que veio antes da App Store. Sim. E eu gostava muito de usar aquilo e eu queria usar o Orkut. O Orkut era a rede popular no Brasil, né? Eu queria usar ali, então eu quis desenhar, quis projetar o que a gente chamou de iogurte. Iogurte já era um apelido do Orkut, né? Então a gente roubou, se apropriou desse apelido, né? E fez o aplicativo e foi muito bacana porque o Google foi eles foram super bacanas, super abertos, sabe? Eu fiz junto com o Eduardo Fonseca, que é um grande desenvolvedor brasileiro. A gente montou junto, foi um trabalho de dois mesmo, uma startup de dois. A gente projetou e desenvolvemos o iogurte. E o Google eles construíram as APIs públicas, né, as APIs públicas do Orkut pra gente. A gente foi pedindo as coisas e eles projetando pra gente. Que legal. Então foi algo muito, muito legal. Uns anos depois, o Eduardo Tuller, que era um cara que trabalhava no Google, agora não lembro mais onde ele está, ele me disse que, na verdade, eles tinham um plano, ele e o Gustavo Moura, o Google, eles cogitaram muito fortemente dentro do Google comprar o Orkut. O iogurte era deles. Mas acabaram decidindo por fazer o cliente deles, que não sei se a galera lembra, mas eles lançaram. Mas foi aquela coisa que os americanos têm essa expressão que eu adoro, que é too little, too late. Muito pouco e muito tarde. Então já era tarde demais para fazer alguma coisa. Quem tiver curiosidade, bota na busca do Mac Magazine e iogurte, que os artigos da época estão lá ainda no ar, né? Olha só que bacana. Eu mesmo vou fazer essa busca. Pode ter o ícone, tem screenshot com certeza daquela época. Mas, Everaldo, a galera que já sabe que você trabalhou por alguns anos na Apple. Como que você foi parar lá? Como é que foi essa história? Conta pra gente aí de uma forma resumida aí, como é que você chegou lá? Cara, foi assim, eu já tinha feito alguns trabalhos para a Apple uns anos atrás. Quando a Apple, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que foi na chegada do Tiger que os ícones passaram a ser 512 por 512 pixels. Antes o tamanho era 128 por 128, o que já era bem maior do que no Windows. O tamanho maior de ícone no Windows era 48 por 48. No Linux tinha uma interface chamada GNOME, tinha 64 por 64. A Apple já lançou com 128 por 128. Então já eram ícones bem maiores, com muito mais detalhamento que os ícones dos outros sistemas operacionais que existiam. E aí a Apple convidou a gente, no lançamento do Tiger, para redesenhar os ícones que existiam, né, para 512, por 512. Então a gente já tinha feito um trabalho com eles, mas não era um trabalho tão autoral, porque a gente simplesmente pegou algo que já existia, a gente acrescentou detalhes, é claro, para fazer um tamanho maior, você tinha que enriquecer o gráfico ali. Mas eles já me conheciam disso. E aí, desde daquilo, todo ano eu recebia algum convite de algum recruiter da Apple, ou de algum executivo da Apple me convidando para trabalhar lá. Eu recebi isso por uns 3 ou 4 anos. Mas em 2009 eu estava morando na Inglaterra, eu resolvi mudar para a Inglaterra para aprender inglês, apesar de eu ter uma empresa que estava focada no mercado internacional, meu inglês nessa época era zero. E eu tinha decidido que eu queria aprender a língua. E eu estava morando lá, mas não tava, depois de um ano eu percebi que eu não estava aprendendo inglês coisa nenhuma, porque meu único amigo lá era o Carlos Rego, que era um português que já estava viveu uns 15 anos nos Estados Unidos, estava uns 10 na Inglaterra, a mulher era americana, as filhas eram britânicas, e ele estava muito feliz porque finalmente tinha alguém para falar português com ele. Uma amizade que não veio a calhar essa. Nesse momento o Carlos sempre foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, mas ele não estava me ajudando muito. Então eu decidi que eu ia procurar um emprego em qualquer país de língua inglesa, com a única condição que eu falasse inglês em tempo integral. E aí eu coloquei no Twitter, no Facebook, no Orkut, que ainda era relevante na época, que eu queria trabalhar em qualquer país de língua inglesa, com o condicional que eu falasse inglês full time. Nessa época o Yellow Icon ainda existia, o seu estúdio? Existia, mas o que eu pensei é que o Yellow já era maduro o suficiente para existir sem mim, sabe? Então existiam pessoas muito boas lá para gerenciar e que poderiam administrar a empresa sem mim. Então eu poderia trabalhar nessas condições e até não estava preocupado com a grana, porque eu podia tirar um prolabore do Yellow Icon, então eu estava bem resolvido com isso. E podia focar no aprendizado da língua. Mas eu pensava que ia trabalhar no McDonald's ou qualquer coisa assim. E aí eu recebi 3 convites via Twitter da Apple para trabalhar com eles. Eles me disseram que me convidaram, eu achei bem complicado, mas eu não ia aceitar. Mas eu pensei, quer saber, uma viagem de graça para Califórnia, por que não? Muito chato, eu aceitei, né? Exatamente, aí eu aceitei o convite, fui para Cupertino para ficar uma semana lá com eles. E eu entrevistei nos 3 times, né?
e fui aprovado. E aí eles me chamaram, eles fizeram uma proposta unificada na Apple, cada um dos times, eles têm... como qualquer grande empresa, cada time tem o seu próprio sistema de remuneração, de compensação do funcionário, sistema de bônus, de estoques, de ações, no caso. E eles não queriam que eu decidisse baseado em grana. Então eles fizeram uma proposta unificada, os times que são razoavelmente separados lá. Né? Até eu me lembro que a impressão que eu tive quando eu cheguei, que eu pensava que era uma árvore, era uma maçã, mas é mais um pé de maçã, que tem um monte de maçãzinha lá dentro. Né? E aí eles fizeram essa proposta unificada, né, em que a compensação e os estoques eram os mesmos, e me disseram que eu precisava escolher entre um dos 3 times. O primeiro time era o time de plataforma, né, que cuidava do macOS e do iOS. Né. Eu acho que na época ainda chamava iPhone OS. E hoje em dia eles também cuidam do WatchOS e do tvOS, naquela época esses dois não existiam. Sim. O outro time era o de Pro Apps, que cuidava do Logic, do GarageBand. Né? Hoje em dia também cuida de outros produtos como... Aliás, não, cuidava do Logic e do Final Cut. Hoje em dia também cuida do GarageBand, cuida do iMovie e alguns outros apps. E o terceiro time, eles falaram, então, esse time a gente não pode falar que é um segredo, é uma coisa nova. Opa! Aí eu falei, eu quero isso aí. É óbvio, eu quero saber o que é esse negócio. E aí eu aceitei o convite deles, e mais tarde eles me contaram que esse time iria chamar iCloud. Foi uma reunião muito bacana, eles falaram, a Apple foi bem interna, e o pessoal disse, olha, a gente não começou essa briga, a gente não queria entrar nessa briga, mas uma vez que nos colocaram nela, né, quem colocou foi o Google, como todo mundo sabe a história, a gente vai entrar e a gente vai ser termonuclear, que é uma expressão que o Steve usou, e o nome da nossa resposta vai ser iCloud. Esse foi o projeto mais bacana e mais relevante que você trabalhou na Apple, então, o iCloud? Cara, sim, mas é que iCloud acaba sendo uma certa simplificação, porque o iCloud é dono de todos os aplicativos que são multiplataformas. Né? O que é multiplataforma? Aqueles que moram no iOS, no macOS e na nuvem. Né? Então, o e-mail, o calendar, o notes, o reminders, o Find My Friends, Find My iPhone, hoje em dia o Maps, na época o Maps ainda era um sonho. Né? Foros, que na época ainda era o iPhoto, né? Então, esses caras. E foi muito bacana ser um brasileiro trabalhando na Apple, cuidando desses produtos, porque alguns produtos como o Find My iPhone, por exemplo, eram coisas que... Assim, o Find My iPhone era um dispositivo que o pessoal falava, cara, eu esqueci o telefone no carro, eu esqueci no sofá, e aí ele toca uma campainha e eu acho ele. Falei, cara, eu venho de um país que eles roubam essas coisas. Pois é, né? Então, assim, eu acho que eu acabei contribuindo para transformar o Find My iPhone em um dispositivo de segurança. Hoje o Find My iPhone, se configurado apropriadamente, cara, você nunca vai recuperar seu telefone, porque infelizmente o ladrão vai te devolver. Mas você tem a paz de espírito de saber que o cara levou um peso de papel, que não serve para absolutamente nada. Né? Porque uma vez que você bloqueou, ele não tem mais volta. Então é algo muito bacana. Mas assim, foi muito gratificante trabalhar no iCloud. Eu sei que da época que você era empregado da Apple, e até pouco tempo depois, você tinha N contratos de NDA, não pode falar, não sei até que ponto hoje isso ainda é válido. Não sei se também você se sentiria confortável de falar de alguma coisa que você participou lá, que tem o seu dedo, você fala assim, eu tenho orgulho, ou se essa cultura da Apple realmente ainda fica impregnada mesmo anos depois. Você saiu quando? 2012 da Apple? Não, foi quase 2014. 2014, já tem bastante tempo. Finalzinho de 2013. E, cara, eu não posso falar via contrato de algumas coisas, ainda que já passou o prazo, mas eu acho que depois de um tempo ficando na Apple, você entende a razão para os segredos, sabe? Você entende a importância de se manter sigilo sobre certas coisas. Né? E hoje em dia é muito difícil, até com hardware a gente fica sabendo, todo mundo sabe como vai ser o iPhone 12. Ainda não saiu, mas a gente vê aí as especificações para os cases, o pessoal da China sempre vaza alguma coisa, então a gente não tem certeza absoluta de cada detalhe, mas a gente tem uma noção bem clara de como vai ser o dispositivo, como vai ser o device. Mas eu guardo muita coisa, sabe? Tem coisas sim que eu posso falar, que eu acho que não são nenhum grande problema, mas eu mantenho muito, muito disso sim, porque eu acho que quando você passa a entender a razão para isso, fica mais... você valoriza mais, né? Mas tem coisas muito bacanas lá, deixa eu ver de alguma coisa, você quer saber, por exemplo, alguma colaboração, alguma coisa assim? Por exemplo, eu sei que está no seu portfólio o íconezinho da nuvem do iCloud, tem alguma coisa ali.
Eu ajudei a fazer aquilo, assim, mas ali teve várias pessoas envolvidas, sabe? É que essa é uma coisa estranha quando você põe algo no portfólio, porque as pessoas acham que você fez sozinho, mas é um time muito grande. Né? Em design, no meu time, eu acho que nós estávamos em 13 pessoas quando eu saí, mas o time do iCloud eram 230 pessoas, então é coisa pra caramba, sabe? E ali eu contribuí, eu acho muito bacana, quando lançaram a marca do iCloud, o pessoal viu ali, os caras fizeram a proporção áurea, né, que é o Golden Ratio, eles colocaram tudo, encaixaram e falaram, cara, a Apple é fenomenal, né, olha só o que eles fizeram, os caras calculam tudo aqui, e que eu calculo a proporção áurea, é o cálculo de Fibonacci, né, é uma equação que as pessoas usam para calcular, sei lá, a vértice das galáxias no espaço, as conchas do oceano, que o Leonardo da Vinci usava nos quadros dele. E aí o pessoal fez tudo aquilo, e eu acho sensacional, porque é completamente bullshit. A gente só desenha uma nuvenzinha, ninguém tá esperando isso. É aquela coisa inversa, né? Depois que tá pronto, eles encontram o sentido e a teoria por trás Mas eu acho daquilo. sensacional a história, sabe? Não é verdade. Tem umas coisas legais no Reminders, eu tenho uma coisa que eu tenho muito carinho do Reminders, porque a história tem a ver comigo e com a minha filha, sabe? Então, teve um tempo em que eu trabalhava no Valley Green Six, que é um dos prédios da Apple, e eu morava na Stevens Creek Boulevard, que é uma rua um pouquinho longe, assim, sei lá, uns 500 metros da Apple, e basicamente eu tinha que fazer um caminho que era um L para minha casa. Eu saía do escritório, seguia uma rua em frente, virava uma esquina e andava mais um pouco, estava na minha casa. Então basicamente eu tinha duas missões. Eu tinha que ligar para minha filha assim que eu saísse do escritório, eu precisava ligar para a Milena, e eu precisava passar no supermercado que ficava bem na esquina desse L, né, que era um Target, para comprar janta, né? Porque eu sou um homem que vive com tudo que o micro-ondas lhe proporciona. Então eu precisava passar ali no Target para comprar alguma coisa. E eu sei o que acontecia. Eu colocava o fone de ouvido, quando eu saía, levantava da minha mesa, e quando eu acordava daquele transe, eu estava abrindo a porta da minha casa. E não tinha ligado para minha filha e nem passava no supermercado. E aí eu voltava e ligava para minha filha no supermercado e comprava janta. E aí eu me lembrei de algo que a gente tinha lá na Apple, a gente tinha desenvolvido para o iOS, para o Find My iPhone e também para Find My Friends, um monte de coisas ligadas à geolocalização. E eu sabia que a gente conseguia saber quando alguém chega numa certa localização ou sai dela. E aí a gente criou um reminder baseado em localização, que basicamente me dizia, quando eu saía de até 50 metros do escritório, liga para a Milena. Quando eu chegava a 50 metros do supermercado, ele dizia... compra janta. É um recurso que até hoje está sendo expandido no sistema, acabou de sair as últimas betas do iOS 14 e do WatchOS 7, e agora eles vão usar esse novo recurso de lavar as mãos do WatchOS novo para te lembrar de lavar as mãos depois que você chegar em casa. Se você chegar em casa e ele não detectou que você lavou a mão, ele vai te mandar um reminder. Muito bom. É fenomenal, eles vão usando muito isso. E na época foi o que eu propus, a galera gostou, mais gente tinha proposto alguma coisa parecida, e aí rolou e está aí até hoje no iOS. É uma funcionalidade que eu tenho muito carinho. Bom, quando você foi para a Apple, o nosso querido Steve Jobs ainda estava por lá, não é isso? Tava sim. Então eu tive o privilégio de trabalhar pelo menos 7 meses com o Steve na Apple e ver ele circulando por lá. E foi algo muito bacana, sabe? Foi muito legal. Eu nunca vi aquelas coisas que a gente lê nos livros, sabe? Mas... eu sei que ele era, de fato, bastante difícil, mas o cara que eu conheci ali era um cara mais calmo, já visivelmente debilitado por conta da doença, mas foi um cara bem legal. E 7 meses depois ele pediu a licença para cuidar da saúde e infelizmente nunca mais voltou. Né? Ele faleceu logo depois. E foi algo bem, bem difícil mesmo. No dia teve um episódio muito legal, quer dizer, muito legal se é que pode se dizer assim, uma coisa tão trágica, né? Mas que para mim é uma memória querida que eu tenho, que é no dia que a gente recebeu a notícia da morte dele, a gente recebeu junto com todo mundo, então era mais ou menos umas 10 da manhã, se eu lembro bem, que a galera do marketing publicou no site, né, o falecimento do Steve, e aí a gente ficou sabendo junto com o resto do mundo, e aí todo mundo parou. E a gente tinha no nosso time uma coisa que alguém que trabalhou lá, que já nem trabalhava mais, fez como uma piada interna. Ele pegou uma garrafa de tequila, embrulhou com sulfite, colocou umas fitas e escreveu assim, tequila para emergências. E era uma coisa que estava lá numa estante, era meio que quase uma piada interna. E aí o pessoal achou que era o momento, né, para abrir a tequila para emergências. E aí eles abriram e colocaram lá e todo mundo começou a fazer um brinde ao Steve e contar uma história.
Eu naturalmente era novo, não tinha nenhuma história para contar, mas eu ouvi muitas histórias muito legais e foi um momento muito tocante, sabe? Porque era realmente algo emocional e bonito, e as pessoas estavam bastante tocadas pelo que estava acontecendo. Foi algo muito legal, mas claro que ao mesmo tempo muito triste. E com o Johnny Ive, você chegou a ter interações com ele? Nessa época, que eu me lembro, o Johnny Ive ele começou a se dedicar mais à parte de UI, né, de software, da transição do iOS 6 para o 7, né, que já foi bastante tempo depois disso daí. Nessa época, exatamente. Não sei se você chegou a ter interações com ele. Sim e não. Na verdade, o Johnny, na época em que eu trabalhava lá, ele cuidava só de hardware mesmo. Né? Ele assumiu o software basicamente quando eu saí. O iOS 7 já estava em desenvolvimento, mas ainda não era público que o Johnny ia cuidar disso. Então, a gente cheguei a ver muita coisa do iOS 7, mas eu saí antes do lançamento do iOS 7. Ele foi lançado logo que eu saí. E ele então não interagi direto com ele, nunca trabalhei com ele, né? Mas o Johnny Ive, cara, ele é o executivo mais... Ele era, né, porque ele não está mais na Apple, ele era o executivo mais bacana da Apple, porque ele está sempre envolvido, ele estava sempre lá no Café Max, que é o restaurante da Apple, almoçando com a galera. É um cara super, super simples, então ele vem, se tem lugar na sua mesa, o Café Max é sempre lotado, ele pede lugar e senta de boa. Eu tive o privilégio, depois de uns anos, de levar o Edson Koji, que é um grande amigo meu, um dos líderes de design do Play Kids, da Móvel, empresa que eu vim trabalhar depois. E o Edson estava almoçando comigo no Café Max e de repente o Johnny chegou e falou: eu posso sentar aqui com vocês? Olha. E ele sentou e almoçou com a gente. Claro, almoçou em silêncio, não é amigo, né? Mas foi algo muito bacana ali. O Edson pôde sair dizendo: a gente almoçou com o Johnny Ive. Então foi que legal, muito bacana. Que legal. Bom, depois que você saiu da Apple, você trabalhou para Stripe, Móvel, a Móvel eu acho que foi talvez o período maior aí, até porque teve envolvimento também no Play Kids, 99 e está hoje no Pipefy. Como tem sido essas suas experiências pós-Apple? Cara, tem sido muito bacana, né? Inclusive a coisa da Apple, ela é sensacional, mas também vira seu sobrenome, né? As pessoas esquecem de todo o resto que você fez, como eu disse, trabalhei com Norton Antivírus, com Mozilla, com um punhado de coisas, Linux pra caramba. E depois, então, eu me juntei à Móvel. A Móvel era uma empresa ainda no início, sabe? Ela é uma empresa de feature phone. O que é o feature phone? Aquele telefone antigo que mandava mensagem, mandava SMS e fazia ligação. Então, seriam muitos aplicativos, muitas soluções, na verdade, para feature phone. Mas o Fabrício entendia e falou: olha, em 3, 4 anos, todo telefone vai ser um smartphone. E de fato se concretizou. E a gente precisa entrar nesse mercado e entrar de cabeça. Ele entendia a importância do design e o quanto isso é um grande diferencial de mercado. E a gente começou a namorar a ideia de trabalhar juntos, até que a gente concluiu que valia a pena, sim, trabalhar juntos. Não, Fabrício é casado, eu sou divorciado, mas não é meu tipo. E aí eu me juntei à Móvel, a gente criou vários produtos juntos. O primeiro que a gente lançou foi o iFood. A gente criou o iFood, a gente criou um aplicativo de delivery internamente, a gente fez mockups, fez alguns estudos dele, e a gente queria comprar uma empresa para operacionalizar isso. Então a gente tinha 2 possíveis empresas para comprar, uma se chamava Entrega Delivery, que mais tarde veio se chamar Hello Food, e um outro chamado iFood. As 2 eram muito pequenas e as 2 eram sites, eram basicamente um site que você pedia pelo site as coisas. Mas a gente entendia que o mundo ia ser mobile e que a gente precisava de alguém para cuidar daquele aplicativo. E estava tudo muito certo para comprar o Entrega Delivery, mas no último momento, eu não sei mais a história, mas o Fabrício acabou indo na direção de comprar o iFood e a gente acabou adaptando o iFood para aquilo que a gente acreditava e o iFood é um sucesso hoje. O segundo produto foi o Play Kids, né, que é uma espécie de clube do livro, mais um Netflix para crianças e também é um produto de sucesso, é top 1 em 20 e tantos países. E minha filha ama. É fenomenal, né? Eu tive o privilégio de ajudar a trazer... que bom! Eu tive o privilégio de ajudar a contratar o Breno Masi, que é aí do Mac Magazine, que hoje é o líder de produto do Play Kids. E foi muito legal, porque quando eu estava na Apple, o Breno estava tentando me trazer para trabalhar na empresa dele. Eu acabei vindo para outra empresa e aí a gente virou a mesa e trouxe o Breno para essa empresa. Foi muito legal. Depois de alguns anos na Móvel, eu precisava ter um ano sabático. Eu queria ter um ano sabático para ter um tempo. E aí o Peter Fernandes, que era o CEO da 99, um dia a gente conversou, ele falou: cara, você não vem trabalhar comigo e a gente faz alguma coisa aqui, vai ser algo muito bacana. E eu acabei topando isso, eu tirei uma licença não remunerada da Móvel por 1 ano, e esse 1 ano eu fiquei na 99.
E lá a gente desenvolveu, melhorou o produto, criou muito da experiência 99, e a gente vendeu o 99 para a Didi, que é uma gigante da China, né, maior que eles venceram o Uber, a competição com o Uber na China. A Apple colocou, se eu não me engano, $1 bilhão na Didi. Exatamente, a própria Apple investiu na Didi. E mais a SoftBank, que é o maior fundo de investimentos da história. E, enfim, a gente vendeu a 99 no valuation de $1 bilhão, como o primeiro unicórnio brasileiro. Né? Unicórnio é o apelido que se dá para as empresas que valem pelo menos $1 bilhão. Sim, sim. E hoje já tem outros grandes unicórnios aí, como o Nubank, o PicPay, a Móvel, o iFood, né? Mas a 99 foi o primeiro. Muito legal. E, cara, além de um designer de mão cheia, você também tira fotos sensacionais. Isso ainda é um hobby ou você já pensou em transformar isso também em alguma fonte de renda profissional, alguma coisa do tipo? Cara, eu já pensei algumas vezes, mas não quero. Eu gosto a fotografia, para mim, ela é... Eu já fiz, sim, algumas fotos profissionais, tá? Então, a própria Apple usou algumas fotos minhas, infelizmente não posso dizer quais, mas tem algumas lá, talvez que conheça bem meu estilo, vai conseguir, não posso falar, mas talvez quem conhece bem meu estilo vai identificar algumas fotos. Tem que ser no wallpaper, não vai ser num quadro no Apple Park, né? Enfim. Olha, eu não vou te dizer onde, mas eu vou te dizer que existem fotos não só em wallpapers. Olha só. Mas também fotos em wallpapers. Estou dizendo que são minhas, eu só estou dizendo que a Apple usa fotos em mais lugares. Bacana. E dentro do sistema, né? Mas a fotografia, para mim, eu gosto que ela seja o hobby, sabe? Eu quero que ela more nesse lugar, para mim. Eu quero fotografar como um profissional, mas não ser um profissional. A fotografia, para mim, é muito mais a contemplação do belo, sabe? A coisa mais bonita que eu aprendi fotografando é que, se você souber como olhar, qualquer lugar é lindo e qualquer pessoa é bonita, sabe? É uma questão de saber olhar. E isso, para mim, é o fenomenal da fotografia. Eu tenho uma paixão gigantesca por isso, mas não quero que vire minha profissão. Legal. Cara, eu preciso ouvir a sua opinião. O que você achou do visual do macOS Big Sur? Eu acho que era inevitável, né, se me perguntar isso. Entrevistas também trazem perguntas inevitáveis, né? O jeito. Sim. Não, mas eu gosto, cara. Algumas pessoas alguns designers vão achar, pô, que droga, um passo atrás. Mas eu gosto, até porque não existe passo atrás, né? O design é como a moda, sabe? Ele é como fashion, ele é cíclico. Pensa na calça boca de sino, ela vai embora, mas daqui a pouco volta. Daqui a pouco você acha ridículo, mas alguns anos depois tá todo mundo usando e você acha bacana, fala, que legal. E parece que fica moderno de novo. Eu acho que esse ciclo em design acabou sendo um pouco mais rápido do que eu imaginava. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais, mas voltou. E eu gosto, até porque ele tem muito a ver com o Crystal, que é o que eu gostava antes. Então, o Crystal, quando eu projetei ele, o macOS estava na versão beta ainda. macOS 10, a versão beta do macOS 10. Né? E a Microsoft tinha o beta do Windows XP, na mesma época. Né? E enquanto que o Windows XP ele tinha essa coisa bem cartunística, e que eu achava bonita, era bem interessante no design, e a Apple tinha coisa bem realista. Né? As pessoas ficam chamando de esquimorfismo. A Apple nunca usou esse nome, elas chamavam de realismo. Essa expressão de fora da Apple. Eu nunca ouvi isso na Apple, pelo menos não em vias oficiais. Às vezes eu vi as pessoas usando essa palavra para alguma coisa em conversas de corredor, mas sempre discordando dela, por acaso, né? Mas a gente não usava. Mas quando eu fui projetar o Crystal para o Linux, o Linux tinha aquela cara de Windows 95. Né? Então eu queria modernizar isso e precisava encontrar algum lugar. Eu achava que o Linux morava entre o macOS e entre o Windows XP. Então eu queria dar aquela cara que fosse levemente cartunística, mas mais realista do que o XP. Então eu queria algo meio no meio do caminho. E eu acho que essa volta aqui não é o realismo que a gente tinha no macOS original. Né? O que a gente tem agora é uma coisa um pouquinho mais cartunística. É o tal do chamado neomorfismo agora ou não é isso? Então, é meio polêmico. Isso que o neomorfismo ele é muito mais a ver com trabalhar com a fisicalidade da luz e da sombra, sabe? E da profundidade, dessa visão 3D que a gente tem. Translucidez, então, ele é muito bom em termos também, sombras. Exatamente. E de manter isso consistente em todo o sistema. Isso é bem legal. Mas não é exatamente o que a Apple está fazendo ali. Então, eu acho que ele trabalha bem com o neomorfismo, mas não é necessariamente neomorfismo. Agora, o que eu não gosto ali, tendo dito isso, né, tendo dito que eu gosto da pegada, eu não gosto da execução.
Tem alguns ícones muito mal desenhados, ali, muito mal executados. O ícone de settings é horrível, tem um ícone de bateria que eu estou pedindo a Deus que eles eliminem antes do final das versões betas. Então a execução não está muito boa, não. Mas o que te incomoda é essa falta de consistência? Porque, por exemplo, um dos conceitos que eu já li sobre o neomorfismo, que você está dizendo que pode ter conceitos usados aí no Nova Interface, mas por exemplo, se você posiciona uma luz virtual no ambiente para cá, as sombras de um ícone vão incidir assim, e todos os ícones têm que incidir da mesma forma. Se tem variações dele, você perde a consistência do design e você gera uma quebra que vai de encontro ao conceito da coisa. É mais ou menos por aí ou é outro problema? Sim, problema para mim tem a ver com a palavrinha-chave que você disse aí, que é consistência. Consistência é a coisa mais importante em design. Porque consistência é o que você vê na vida real. Estou olhando para você aqui no FaceTime e eu tenho na minha mão direita aqui eu tenho uma luz que está te pegando, que te atinge. E se colocar qualquer objeto nesse ambiente, a sombra vai estar no lado esquerdo para baixo e a luz do lado direito. Exatamente. É assim que o mundo funciona. É assim que a gente está acostumado a lidar com o design. Então, no macOS, nessa execução, tem muita inconsistência. E consistência, eu sempre digo isso, consistência é o que separa o profissional do amador. Sabe? Eu, por exemplo, a gente falou de fotografia, meu hobby, fotografo. Mas qualquer um hoje com uma câmera, com um iPhone, com qualquer câmera boa, consegue fazer boas fotos. A diferença é que um profissional ele consistentemente faz boas fotos. Então é a consistência que separa o profissional do amador. E como a Apple não... Alguns ícones têm a sombra de um jeito certo, outras de um jeito errado, algumas a perspectiva muda. Por exemplo, você tem ali, deixa eu abrir aqui enquanto a gente fala, eu estou com um iMac aqui na minha frente, que a câmera do FaceTime não vai mostrar. Mas se você pega ali, por exemplo, o ícone de Contacts, ele é um livro. E ele é uma perspectiva frontal, eu olho de frente para ele. Uhum. E você pega o Fontbook, por exemplo, ou o dicionário está visto de cima. Uhum. Então essa câmera se moveu, mas o observador, que sou eu, o usuário, na frente da tela, eu não me movi. Justo. Então essa inconsistência é complicado, sabe? E aí, é esse tipo de execução que eu acho que é bem falha, é bem ruim. Perfeito. Mas, assim, em termos de pegada, de estilo, eu curto, eu acho legal, eu fico feliz que está voltando. Teve algum design recente da Apple como um todo, de hardware ou de software, que você detestou, Everaldo? Cara, eu detestei aquilo que é consenso. Eu não estou aqui com... Eu tenho um Magic Mouse, que foi o dinheiro mais inútil que eu gastei em toda a minha vida, que eu uso o trackpad para tudo, ou o tablet. Mas, cara, aquele carregamento por baixo, né? Cara, o que é aquilo? E a versão original do Apple Pencil, que já corrigiram, então está muito bem corrigido, mas aquilo era muito bizarro também. O Apple Pencil eles saíram realmente do 8 para o 80, porque o jeito atual é a melhor coisa, né? Você tem um local para prender ele, que recarrega ele magneticamente, é sensacional. Comparado com aquele primeiro ali, é uma coisa... É da água pro vinho mesmo. Né? Que provavelmente foi o aprendizado que eles tiveram com o carregamento do relógio, eles só aplicaram de volta agora na caneta. Né? Tem uma outra coisa que talvez eu não desgosto, eu só não vejo muita utilidade, né, que é a Touch Bar. A Touch Bar ela é legal, ela é mais ou menos como a animação do dock. Lembra quando saiu a primeira versão do dock? Todo mundo adorava mostrar, olha só que bacana, eu passo o ícone por cima e fica animado. Mas não tem muita utilidade. Tem uma palavra em inglês boa para isso, gimmick. Exatamente. Então assim, eu não desgosto da Touch Bar, mas eu tenho muito pouco uso para ela. Entendi. Eu também, eu sou do tipo que até uso ela de vez em quando, eu acho bonitinha, mas se a Apple amanhã falasse, ó, abandonamos a Touch Bar, por mim tudo bem. Só deixa o Touch ID ali do lado, por favor. Ou então coloca o Face ID. Mas exatamente isso. Mas se eles tirarem amanhã, não muda nada na sua vida. Pois é isso aí. Everaldo, pra gente terminar nosso papo maravilhoso, você voltaria a trabalhar na Apple? Cara, é super difícil essa pergunta, porque assim, eu amo a Apple. Eu amo a Apple como cliente da Apple, como consumidor da Apple, e eu amei trabalhar na Apple. É uma infinidade de gente genial, sabe? Muitos dos meus colegas do Yellow Icon estão lá, né? Muitos não, mas alguns deles, o Marcel Miller, o Fernando Albuquerque, o André Souza, são filhos do Yellow Icon que hoje estão na Apple. A gente acabou gerando designers para a Apple e eu não só gosto dessas pessoas que eu acabei de dizer, como de muitas outras que eu conheci lá. E então, assim, esse material humano que a Apple tem é a coisa mais preciosa que eles têm. Eu gosto muito dessa gente, eu gostaria de estar com eles mais vezes.
mas ao mesmo tempo eu sinto que esse momento da minha vida passou, sabe? Então eu tenho outras coisas que eu gostaria de fazer. Estou super feliz com o PiFi, é uma empresa fenomenal, é um produto mais para empresas, é um B2B, então não é tão consumer quanto outros produtos que eu já fiz na minha carreira, mas eu tenho um time incrível lá, tem alguns designers fenomenais trabalhando por lá, sou super... o Maurivan Luiz é um dos caras que eu já era fã de muito tempo e estou muito feliz de estar trabalhando com ele agora. Então não tenho planos não, mas eu não diria que não volto, não tenho isso não está no meu horizonte, mas sempre vou ter muito carinho pela Apple. Ela marcou a minha vida para sempre e essa é uma daquelas coisas que realmente tatuam o seu coração e não saem de lá. Só uma pena, porque eu sei do designer que você é, sou seu fã, e ter você lá na Apple me tranquilizava. O Everaldo vai deixar tudo. Olha, tem uns ícones ali que eu não deixava passar, não. Pois é, exatamente. Mas, cara, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Pela segunda vez. Sensacional, cara. Obrigado demais. E, de novo, olha, eu sou super fã do MM. Eu leio, é um dos poucos sites que eu leio todos os dias. E, cara, eu sou fã desde o início, fã do seu trabalho, fã das pessoas que estão trabalhando com vocês. Obrigado, e, cara, bom demais. Um abraço. Um abração. Valeu. E tá aí. Cara, sensacional, né? Espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista. Se sim, deixa um joinha aí. Não esquece de assinar o nosso canal se não for inscrito ainda e de ativar o sininho para ser notificado sempre que novidades pintarem por aqui. Até a próxima.